Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa vitória do Corinthians sobre o Internacional, um jogo bem interessante, muito movimentado, jogando lá na Arena Itaquera. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Dorival Júnior estreando ali, já tinha comandado o Corinthians, mas acho que foi o primeiro jogo ali no Campeonato Brasileiro jogando lá diante da torcida do Corinthians e tal. E foi um jogo que acho que tem várias coisas aí que a gente pode chamar atenção aí. Bom, antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí essa grande vitória do Corinthians, uma vitória importante contra um time que eu considero que é um dos principais times aí do Brasil no atual momento, questão de elenco. É um time bem interessante, esse time do Internacional. O certo de comentar é que há muito tempo o Internacional não ganha Campeonato Brasileiro, desde a década de 70. Acho que, se eu não me engano, foi de 76, 77, que acho que eles ganharam o Campeonato Brasileiro. E daí depois ali bateu na trave várias vezes, né? Teve algumas vezes ali que foi prejudicado pela arbitragem, mas de fato não vem ganhado títulos importantes. Inclusive o Campeonato Gaúcho desse ano foi um título ali que quebrou uma hegemonia do Grêmio de vários títulos seguidos, então o Inter nem Campeonato Gaúcho ganhava. E se a gente for pensar no elenco do Internacional, eu considero que está ali entre os 3 melhores ali do país. Ali. É um elenco bem interessante. A gente tem o Botafogo que está ali, perdeu vários jogadores, está talvez reestruturando. A gente não sabe muito bem como vai ser o desempenho do Botafogo. A gente tem o Fluminense que está no G4, que é um Fluminense que está sendo comandado pelo Renato Gaúcho. E agora está começando ali a desenvolver um bom futebol e tal, mas é um elenco que não tinha grandes nomes, grandes talentos ali, grandes estrelas como os principais aí do Brasil. Falando aí dos principais, eu considero o Flamengo e Palmeiras ali, estão acima da média ali, né? Principalmente ali o Flamengo, você tem vários bons jogadores, Palmeiras também. Então, tirando esses dois que se destacam, a gente tinha a expectativa até que o Atlético Mineiro pudesse chegar ali com um elenco melhor, mas pelo visto ele não vai fazer uma boa temporada também esse ano. O Cruzeiro tentou montar um super time, também não deu muito certo. E aí, tirando Flamengo e Palmeiras, eu considero que o Internacional era um time que você tinha uma perspectiva de conquistar alguma coisa grande, de chegar lá, de disputar na parte de cima. Acho que até no ano passado era um time que poderia ganhar alguma coisa, acho que foi prejudicado pelaquela questão das enchentes lá no sul do Brasil, então aquilo ali meio que atrapalhou um pouco o planejamento da equipe e tal durante a temporada, a gente pode colocar esse fator, mas é um time interessante, né? Um time muito bom e fez uma boa partida contra o Corinthians, né? O Corinthians abriu o placar e depois o Internacional, que na minha opinião estava até jogando melhor ali, conseguiu rapidamente a virada, né? Terminou ali, conseguiu fazer o 2-1, e depois o Corinthians empatou o jogo, e no finalzinho do jogo ali teve um pênalti, uma jogada que inclusive o Internacional reclamou muito, né, porque teve também um jogador expulso, e ali com 45, 46 ali do segundo tempo, teve um lance que o árbitro foi no VAR, marcou o pênalti para o Corinthians ali, e ali o Corinthians fez o 3-2, ainda teve longos acréscimos, tipo uns 12, 14 minutos mais ou menos. Acho que primeiro ele sinalizou que seriam 12, depois ele ainda deu mais 2 minutos de acréscimo. O Inter tentou fazer uma pressão ali no Corinthians e no contra-ataque ali, se eu não me engano, foi o Garro, fez um lindo gol, um golaço ali do Garro, fazendo 4-2, decretando ali a vitória do Corinthians. O destaque também para o Yuri Alberto, que fez um hat-trick, né? Meteu 3 gols ali e mostrando aí que está numa boa fase. Bom, a gente pensar no Corinthians aí, é uma equipe que passa por momentos turbulentos politicamente falando, né? Você tem ali um diretor um presidente, né, que é muito questionado, porque a questão das dívidas ali do clube, a gente vê que ela vai aumentando de forma exponencial, né?
principalmente os juros ali em cima da dívida, então isso é algo que atrapalha no planejamento. Você tem a chegada do Memphis Depay, que é um jogador que ele tem ali mais privilégios do que os outros ali na equipe, então isso sempre é muito questionado, né? Principalmente quando os resultados não acontecem, quando vêm as derrotas, né? Ele tem um salário muito alto, premiações ali muito altas, então é muito questionável essa gestão da diretoria atual do Corinthians, mas eles também têm um elenco muito interessante. Ano passado vinha num brasileiro de zona de rebaixamento, né? Depois que trocou o treinador, eles conseguiram uma arrancada muito boa, chegaram até a pré-Libertadores, né? Se classificaram para a pré-Libertadores, e ali no jogo de pré da Libertadores, já nessa temporada de 25, foi eliminado, né, de forma vergonhosa ali para o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, na Copa Sul-Americana também vai muito mal, então teve esse questionamento, apesar de ganhar o Campeonato Paulista. Então tem um elenco interessante, então a gente vê o equilíbrio que é esse Campeonato Brasileiro, né? E então uma vitória importante para o Corinthians, principalmente com a chegada do Dorival Júnior, que apesar de não ter feito um bom trabalho ali na seleção brasileira, é um treinador que conseguiu fazer bons trabalhos aqui no futebol brasileiro. Ganhou o título no São Paulo, no Flamengo, então ele pode de certa maneira acertar esse elenco aí do Corinthians, né? E o Internacional a gente vê que vai oscilando, né, entre altos e baixos. Acho que o Roger Machado é um bom treinador, tem um grande elenco, né? Eu acho que tem chance de avançar no brasileiro, de disputar na parte de cima com os gigantes, né, Flamengo e Palmeiras, mas às vezes perde esses pontos aí, né, como perdeu aí para o Corinthians, né? Poderia ter tido uma sorte melhor no jogo pelo o que jogou aí no campeonato, o que vem jogando no campeonato, né, e o seu potencial. Bom, eu vou tentar colocar aqui na tela a tabela aqui de classificação depois dessa vitória aí. O Corinthians chegou aí a 10 pontos, né, e tá aí na 8ª posição, ainda não tá bem, mas passou o Internacional, que tá com 9, né, então assim, de certa maneira ainda tá muito disputado ali, estão no meio da tabela ali, basicamente ali quase no meio da tabela, mas a gente vê que ali até o Botafogo, que está na 11ª posição ali, são times que teoricamente podem disputar na parte de cima, com ali no G4 algumas surpresas, na minha opinião, né? Tipo ali o Red Bull Bragantino, que ano passado não fez uma boa temporada, mas esse ano tá ali figurando na parte de cima. O Bahia, eu acho que tem uma expectativa boa ali de fazer uma boa temporada, se reforçou bastante, a sequência do trabalho lá do Rogério Ceni, né? O Ceará é uma grande surpresa, acho que o Cruzeiro também está, de certa forma, surpreendente nessa posição, então acho que vai ser bem disputado ali o campeonato, né? Acho que a perspectiva aí com o Dorival Júnior do Corinthians, talvez aí disputar ali uma vaga no G4, né? Tem um bom elenco. Mas eu também esperava mais ali do Internacional, né? Eu acho que foi um jogo disputado, realmente é um jogo difícil você jogar ali contra o Corinthians em casa, a tendência é de perder pontos ali contra o Corinthians, mas poderia ter tido uma sorte melhor. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre esse jogo aí, Corinthians Internacional lá na Arena Itaquera, uma grande vitória do Corinthians, né? Boa fase aí do centroavante do Corinthians, né? O Yuri Alberto, que fez 3 gols. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.